Fala, devs e devas do meu coração! Hoje eu vim compartilhar com vocês como foi a minha primeira entrevista em inglês. Bom, gente, eu já trabalhei numa empresa, uma startup americana anteriormente, mas acabou que todo o meu processo lá foi feito em português, porque a equipe que eu ia trabalhar, todo mundo era brasileiro. Então eu não tive ali uma entrevista em inglês, nem nada do tipo. Hoje eu estou trabalhando para uma empresa americana e aí que acabou que eu tive que fazer a entrevista. Tudo começou quando eu comecei a fazer terapia em agosto do ano passado. E aí eu comecei a trabalhar bastante essa questão de acreditar mais em mim, de ter mais amor próprio, porque eu nunca tive coragem, sempre achei meu inglês péssimo e eu ainda acho. Então, a minha psicóloga começou a trabalhar esses quesitos comigo e aí eu criei coragem para encarar aí essa primeira entrevista em inglês. Foi muito complicado. Tem um amigo que trabalha nessa empresa e ele comentou sobre a vaga e eu falei, velho, acho que eu não vou conseguir, tô me sentindo preparada. Aí depois de um outro tempo ele comentou de novo, abriu vaga aqui de novo, você não vai querer? Eu falei assim, tá, vou tentar. E aí o dono da empresa entrou em contato, mandou um e-mail, marcou a entrevista por uma sexta-feira e a gente tinha conversado tipo na sexta-feira passada, mais ou menos. Daí quando eu recebi, né, tipo, que ia ter a entrevista, eu falei, preciso me preparar, porque o não eu já tenho, mas também não quero buscar humilhação, eu quero estar ali pelo menos conseguir me comunicar. Se eu conseguir finalizar a entrevista ali, mesmo que eu não passe, mas que eu pelo menos finalize, eu já tô 100% feliz. Um amigo que ele sempre comenta que entrevista em inglês é aula de inglês de graça, só que eu não consigo enxergar nessa forma. Eu já mandei mensagem pro meu professor de inglês e falei assim, olha, vou ter uma entrevista sexta, eu preciso que você me ajude. E aí eu tive aula todos os dias da semana, né, de segunda a sexta, e ele foi me preparando ali com perguntas mesmo pessoais, com coisas mais técnicas. Chegou o dia da entrevista, eu fui, escrevi um roteirozinho, né, um scriptzinho das coisas que eles poderiam me perguntar. Eu tava com um monitor assim atrás, eu lembro que eu recortei assim várias palavras que eu não conseguia lembrar enquanto eu tava formulando uma frase, e aí eu escrevi, colei assim em volta de todo o monitor e também assim na mesa. Antes da entrevista eu falei assim, nossa, eu tô muito nervosa, eu não sei o que eu faço. E acabou que eu fiz foi que quando a gente tá bêbado, a gente percebe que a gente acha que a gente é, tipo assim, super fluente, né? Não sei se acontece com você, mas comigo, quando eu bebo, eu acho que eu sou a americana. Eu falei assim, não, beleza, o que eu vou fazer? Eu vou beber umas 2 Skol Beats antes da entrevista, porque aí, na hora que eu entrar, eu já vou estar ali no pique, né? Assim, uns 15 minutinhos antes da entrevista, eu fui beber 2 latinhas de Skol Beats pra ficar, ó, maravilhosa. Entrei na cal e aí tinham 2 pessoas na cal, né? A gente foi conversando, né? Eu com aquele inglês maravilhoso ali, né? Tipo, to the left, to the right, in the middle. Passou um momento da entrevista que ficou só uma pessoa ali, que foi a parte onde que teve as perguntas mais técnicas. E em um certo momento eu não conseguia explicar, assim, sabe? Eu dei uma travada e eu não conseguia me explicar. E eu tava fazendo uma entrevista com um brasileiro. E aí eu perguntei pra ele, olha, eu não tô conseguindo explicar em inglês, será que eu posso explicar só essa parte em português? E ele foi e falou que só aquela partezinha eu podia. E acabou que a entrevista durou ali 1h e 20 minutos, mais ou menos. E assim, pra mim foi muito bom, porque eu tava muito com o pé atrás de que eu não ia conseguir terminar e tudo mais. E eu fiquei ali 1h e 20 minutos conversando em inglês, e que aquilo pra mim foi uma conquista, sabe? Eu já tinha colocado na minha cabeça que se eu não passasse, eu não ia ter problema, que só de eu conseguir finalizar a entrevista ia ser algo muito bom. E acabou que eu passei dessa etapa aí da entrevista e eles me enviaram um teste técnico pra eu poder fazer. E eu tive que apresentar esse teste pra todo mundo da empresa, né? E aí, gente, é uma coisa
muito complicado, porque devia ter umas 5 pessoas mais ou menos na call. O meu marido deve ter ficado até cansado de tanto que ele escutou, porque eu falei, tá, beleza, você tem que apresentar o teste, então eu vou apresentar pra ele. Então eu ia, apresentava, e em alguns momentos ele falava, você não ficou bom. Aí eu ia, trocava e fui treinando, até eu vi que ficasse uma coisa assim, natural, né? Pra poder conversar ali na entrevista. E, tipo, como qualquer brasileiro, quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra, é a questão de você chegar na entrevista e falar que você tá muito nervoso e que a primeira entrevista é em inglês, né? A gente sempre tem essa síndrome de que, nossa, tô falando tudo errado. Mas aí eu tive que apresentar esse meu teste pra todo mundo da equipe, né? Eu comecei, apresentei. No meio da entrevista, o dono da empresa achou um bug no meu teste. E aí ele falou, tipo, Larissa, eu achei um bug aqui no seu teste. Ô, gente, na hora que ele falou isso, tipo, veio um arrepio, assim, do pé até a cabeça, que eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora? Eu já tava nervosa, que eu tava apresentando para 5 pessoas o meu projeto, porque eu estava falando em inglês, e ainda tinha dado um bug. Aí eu falei assim, I'm gonna cry. Eu vou chorar, vendo, né, tudo isso acontecer. Passando tudo isso, né, que aconteceu, ele chegou, a equipe falou assim, não, vamos tentar aí debugar todo mundo junto pra gente tentar te ajudar a resolver esse bug. Aí lá vai eu, comecei a debugar o código e aí ficando nervosa e não sei o que. Consegui resolver o bug, claro que eu demorei um pouco, né? Eu demorei mais tempo pra resolver porque eu tava muito nervosa, tava todo mundo ali me assistindo e eu tava ali, né, sendo testada pra poder entrar na empresa. Consegui, depois eles, tipo assim, deu tudo certo, eles falaram assim, não, beleza, é isso, obrigada pelo seu tempo. Gente, tipo, eu acho que eu nunca passei, assim, uma emoção tão grande na minha vida. Eu acho que pode se comparar quando você tira a carteira, assim, que você pega ali, sabe? Quando o cara te dá o papelzinho de aprovado, você fala, ai meu Deus, não acredito. Foi basicamente isso comigo. Eu nem sabia que eu ia conseguir um emprego, mas só de ter conseguido vencer essa barreira foi algo assim muito importante pra mim. Eu sempre fiquei assim, não vou fazer, porque eu sempre ouvi as pessoas falando que fez entrevista e não conseguiu manter nem 5 minutos de conversa, que as pessoas finalizaram a entrevista antes mesmo de começar, porque viu que o inglês não era algo muito bom. A ideia desse vídeo é pra contar pra vocês, quem me conhece sabe o quanto que eu faço isso comigo, de me sabotar, mas foi tão gratificante, sabe? E isso abriu tantas portas pra mim de acreditar mais em mim. E assim, minha primeira semana nessa empresa foi o caos, porque eu tinha daily e eu ficava muito nervosa, era nítido na minha voz, assim, minha voz ficava até trêmula. Eu consigo ver como que eu mudei, assim, sabe? Como eu me transformei e como que eu melhorei no inglês e tô me sentindo mais confiante. Então, a ideia desse vídeo é para contar um pouco da minha experiência, como que foi todo esse perrengue, né? Mas também que sirva de incentivo para você não ficar se sabotando dessa maneira, porque existem muitas oportunidades que a gente deixa passar assim na vida por desacreditar, assim, sabe? A gente tem aquela síndrome ali do impostor sempre nos sabotando e aí a gente nunca consegue alcançar os nossos objetivos. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha história e como que foi essa questão da entrevista. E não se sabotem. Se você tá ali, estuda, tenta, tenho certeza que você vai conseguir.